Olá, vamos para mais um vídeo de hoje. Mais uma vez Jesus nos constrangendo, nos ensinando a amar. Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 9, diz assim: Partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Somente este versículo, ele parece não ter uma grande profundidade. Mas se nós formos entender quem é este personagem chamado de Mateus, nós vamos compreender a profundidade deste ato. Este ato nos revela, nos mostra, que Cristo ia passando pela coletoria, ou seja, aonde se reuniam os publicanos. E os publicanos, eles eram duplamente odiados. Primeiro, eles eram odiados porque eles cobravam imposto do povo. E esse imposto não ficava na própria região, era mandado para Roma. Segundo ponto, que, além de ser mandado para Roma, o publicano cobrava imposto mais do que devia. Por exemplo, se Roma cobrasse 100, o publicano, geralmente ele tinha como hábito cobrar mais, ou seja, ele cobrava 200, por exemplo, ficava 100 com ele e ele mandava 100 para Roma. Então, publicano em si, ele não era bem-vindo na casa das pessoas. Ele não era bem-vindo em nenhum tipo de ambiente. E é interessante que Cristo passa e vê Mateus justamente onde se esperava encontrá-lo, na coletoria, porque era o local fixo que eles permaneciam. Porque aqueles que precisavam pagar impostos iam até a coletoria, né, justamente para estarem ali pagando seus impostos. É interessante que Cristo passa, Cristo vê-lo sentado, Cristo o chama e ele não oferece nenhum obstáculo. Simplesmente ele se levanta e segue. E é interessante que isso se contrapõe com muitos outros. Nós poderíamos utilizar Mateus, um publicano, contra um contraponto de um jovem rico. O jovem rico ele era um religioso. Ele era, segundo a realidade daquele povo, um homem que andava segundo os princípios de Deus, que era bem-vindo. Inclusive, ele tinha essa concepção. Tanto que o Senhor pergunta, né, se ele conhecia os mandamentos, ele diz, não, Senhor, eu cumpro todos. Aí o Senhor diz, pois vai lá, pega tudo que tu tem, vende-o e segue-me. Por ele possuir uma grande riqueza, por ele ser muito bem-quisto, ele rejeitou. E é interessante que neste caso aqui de Mateus, que é o publicano, ele, ao ouvir o chamado de Cristo, ele não oferece obstáculo. Ele não oferece nenhum tipo de coisa. Senhor, eu não vou te abandonar, porque eu vou deixar a coletoria só. Ou, Senhor, eu vou depois. Vou primeiro juntar as minhas riquezas, conversar com a minha família e depois eu vou te seguir. Ou não, vou pensar, vou refletir, porque eu tenho uma posição muito boa, embora seja odiado pela população, eu estou numa posição muito boa, ou seja, eu consigo me manter, consigo manter a minha casa, consigo manter a minha família, mas não, diferente de todos os outros, ele não oferece obstáculo, simplesmente ele segue. E segue o texto. Ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Ou seja, Cristo ganhou Mateus,
Mateus não ofereceu obstáculo, e a conversão de Mateus fez com que despertasse a curiosidade de outros publicanos, não somente dos publicanos, mas outros pecadores, de quererem ouvir Jesus. Ou seja, de quererem ouvir. E é interessante que os fariseus, que deveriam se alegrar, que deveriam festejar, porque os publicanos e os pecadores estavam ouvindo o ensinamento de Cristo, estavam abrindo seu coração para a palavra. Diz que os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos de Cristo: por que o mestre de vocês está com os publicanos e com os pecadores? E é interessante que os discípulos não respondem. Mas a Bíblia diz que o próprio Senhor responde quando ele diz: Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não necessitam de médico os sãos. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós aceitamos a Jesus e nós queremos anular a medicina, né? Nós dizemos: não, o Senhor vai me curar, eu não preciso de médico. Muito cuidado, porque o próprio Cristo disse: não necessitam de médicos os sãos, ou seja, ele validou a medicina, mas sim os enfermos, ou seja, aqueles que se caracterizam como enfermo, como doente, que têm a percepção que estão enfermos, que estão doentes, estes precisam de um médico. Ou seja, como os publicanos e os pecadores, aqueles que reconhecem-se em pecado, aqueles que reconhecem o estado miserável que eles se encontram, né? Eles vão precisar o quê? De um médico espiritual, de alguém que possa curá-lo dessa chaga tão mortal chamada de pecado, tão destruidor que é o elemento desintegrador em nossas vidas. E no 13 ele diz: olha, vocês fariseus, ide, ou seja, saí, pois, e aprendei o que significa. Significa o que, mestre? Misericórdia quero e não sacrifício. Ou seja, os fariseus eles eram muito conhecidos pelos sacrifícios. Se o objetivo era orar 3 vezes ao dia como Daniel, eles oravam 7. Se o objetivo era dar 10%, eles davam 20%, eles davam 30%. Ou seja, eles eram reconhecidos pela prática religiosa, eles eram conhecidos por exacerbar aquilo que estava na lei, ou seja, eles buscavam fazer aquilo que iam até além da lei. Tanto que 10 mandamentos viraram quase mais de 300 preceitos e ensinamentos, porque ao longo do tempo os fariseus e os publicanos e os fariseus, né, e os saduceus e os escribas, eles foram multiplicando esses mandamentos, né? Então, o que, que o Senhor vai dizer? Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ou seja, ao invés de você oferecer sacrifícios para mim, eu quero ver em vocês é misericórdia. Misericórdia quando eu anuncio o evangelho para um publicano, misericórdia quando eu anuncio o evangelho para a meretriz, misericórdia quando no dia de sábado eu curo uma mulher com a mão ressequida, misericórdia quando eu vou até o tanque e se encontrava um homem que estava ali há 38 anos preso, escravizado, misericórdia quando eu entro na aldeia dos Gadarenos e me encontro com 2 homens endemoniados, expulso aqueles demônios, e os povos, ao invés de se alegrarem por ter expulsado os demônios, eles se abismam porque os demônios entraram naqueles porcos, se lançaram no precipício, e aquele povo, ao invés de se alegrar com a presença de Cristo, eles o rejeitaram, eles expulsaram. Porque sacrifício parecia ser mais santo, está no patamar de superioridade espiritual. Quando o Senhor diz misericórdia,
eu quero. Muito mais do que me oferecer sacrifício, muito mais do que os cultos, as festas na sinagoga, muito mais do que a aparência religiosa, muito mais do que os sacrifícios e as obrigações, é vocês olharem em volta de vocês e perceberem os coxos, perceberem os mancos, perceberem os publicanos, perceberem as meretrizes, perceberem os órfãos, perceber as viúvas. Isso não elimina uma vida de santidade, mas uma vida de santidade, ela tem que vir temperada, ela tem que vir nutrida também com uma percepção de misericórdia. Porque o sacrifício somente por sacrificar, ele é inválido. Ele precisa do tempero chamado de misericórdia. E o próprio Cristo diz: misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores. Ou seja, eu não vim buscar aqueles que se acham justos porque apresentam de mim o seu sacrifício. Eu vim buscar justamente aqueles que são pecadores, aqueles que são falhos, aqueles que são rejeitados, aqueles que são expulsos, aqueles que não são bem-vindos, aqueles que são desprezados, aqueles que são esquecidos, aqueles que são estigmatizados, que são chancelados, que são jogados para a periferia da sociedade do mundo. É para estes que eu vim. Então, que essa pequena reflexão de hoje possa gerar uma reflexão em nossos corações, de entendermos sempre, como diz a sua palavra, misericórdia quero e não sacrifício. A paz do Senhor e Deus abençoe poderosamente a sua vida e até o nosso próximo vídeo.